Saudações, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos. Bora continuar aquela sequência gostosa de resolução de FUVEST. Hoje a gente vai resolver a prova de 2021, prova objetiva, modelo V. Sejam muito bem-vindos por aqui, professor Felipe Garcia, professor de Química há mais de 15 anos, experiência em ensino médio, pré-vestibular, Enem, preparatórios militares, sócio também lá no canal Química do Monstro, quem quiser depois dar aquela conferida lá, muito conteúdo de qualidade. E hoje a gente vai resolver mais um ano dessa provinha, que não é tão difícil assim, mas esse ano tem algumas decorebas que eu não gostei muito mais. Bom, senhoras e senhores, vamos lá. Questão número 25, primeira questão de química da prova. O tempo de decomposição dos diferentes resíduos sólidos condiciona a destinação de cada tipo, visando a diminuir os impactos ambientais causados por seu descarte. O gráfico mostra dois grupos de resíduos sólidos, X e Y, produzidos pela população humana, com diferentes tempos de decomposição. E aí a gente tem um grupo de resíduos sólidos X aí, que tem até 100 anos aproximadamente tempo de decomposição, e um grupo de sólidos, resíduos sólidos Y, que vai ter aí a partir de 200 aproximadamente para cima, 500 mais, beleza? Com base nessas informações, nos seus conhecimentos, é correto afirmar que letra A, as garrafas PET fazem parte do grupo Y, com certeza. Garrafa PET vai demorar aí. PET é politereftalato de etileno. Tá em inglês, né? Etileno e politereftalato. E de tempo de decomposição aí, vamos colocar por volta de uns 500 anos. Beleza? 400 uns 500 anos aí, por aí. E sua destinação recomendada é o reuso e a reciclagem. Essa aí tá fácil. Vamos ver por que as outras estão erradas. Se a gente não tem como degradar algo num tempo curto, 500 anos é muito tempo, o ideal é que a gente recicle e reuse, né? Para que a gente diminua a produção. Vamos lá, letra B. Embalagens de papel fazem parte do grupo Y, não. Embalagem de papel é tempo curto, né? A gente tem aí até no máximo um ano para decomposição. É um tempo curto. Varia, né? Porque tem vários tipos de papel. Mas de uma maneira geral aí, a gente tem de dias até um ano. É pouco tempo, um ano. É pouco tempo de uma maneira geral, né? Vamos botar um aproximadamente aí um ano, beleza? Então, sem dúvida, não faz parte do grupo Y, faz parte do grupo X. E sua destinação recomendada é incineração. Também a gente não quer incinerar a embalagem de papel, né? Não é uma boa, né? Ela se degrada, a gente não precisa incinerar. Letra C. Garrafa PET faz parte do grupo X, no grupo Y. E sua destinação é o aterro sanitário? Também não. A gente não quer aterrar PET. A gente quer reciclar e reutilizar. Senão a gente vai continuar produzindo PET. E PET, né, que diga-se de passagem, vem ali de petróleo, basicamente. Então, a gente produzir mais PET significa que a gente vai precisar de mais, né, polímeros derivados aí de petróleo. Embalagens de papel fazem parte do grupo Y. Aí ele falou bobagem de novo. Embalagem de papel. A destinação reuso e reciclagem, ok, mas não faz parte do grupo Y. E garrafas de vidro fazem parte do grupo X, também não. Vidro? Nossa senhora. Vidro a gente está falando aí de centenas a milhares de anos. Tem alguns vidros aí que são até... que não se decompõem num tempo hábil. Milhares de anos. Beleza? Vidro é um material que menos fácil se decompõe. Beleza? Tem alguns vidros aí que vão ficar eternamente aí, digamos assim. Eternamente não, mas
um bom tempo. Então, gabarito letra A. Vamos de próxima, questão 30. O gás carbônico atmosférico reage com a água do mar conforme detalhado em 1. E aí a gente está vendo que o gás carbônico acidifica, no fim das contas, a água. Por ser um anidrido, né? Ele reage com a água, um óxido ácido mais água, dando um oxiácido, que vai sofrer uma ionização aí, liberando um H+, o que representa a acidificação. As condições ambientais causadas pelo aumento de gás carbônico na atmosfera influenciam em processos caracterizados pela reação 2 durante o desenvolvimento de diversos organismos marinhos. E aí a gente tem o íon cálcio encontrando com o íon carbonato, se tornando carbonato de cálcio. Tendo por base essas afirmações, assinale a alternativa correta. O processo 1 resulta em diminuição da alcalinidade da água do mar. Perfeito. Se eu estou no processo 1 produzindo H+, no processo 1 eu estou aumentando a quantidade de H+ dissolvida, é a mesma coisa que falar que eu estou aumentando a acidez ou, em termos de alcalinidade, diminuindo a alcalinidade. Beleza? Então, essa primeira parte está certa. Comprometendo a estruturação de recifes por interferir na formação dos esqueletos calcários dos corais, conforme a ação 2. Essa afirmativa está correta, era a nossa resposta. E vamos entender como é que a acidificação dificulta a formação dos calcários. Se a gente tem qualquer composto carbonatado em meio ácido, a gente vai ter a decomposição dele. Certo? E aí o que está acontecendo? A gente está aumentando a concentração de H+. O que está acontecendo com esse equilíbrio? Está sendo colocado para a direita, né? Obviamente aqui tem 2 H+, né? Não um só. Balancear, né? Tem 2 H+. De qualquer forma, se aumenta a concentração dele, eu estou deslocando esse equilíbrio para desfazer esses corais, então eu estou dificultando a formação deles de fato. Letra B. O processo resulta em aumento da alcalinidade. Não, se a gente está aumentando a quantidade de H+, a gente está aumentando a acidez, não a alcalinidade. Comprometendo processos de contração muscular de vertebrados, meu Deus do céu. Por diminuir o cálcio livre disponível, também não está acontecendo isso, está aumentando o cálcio livre disponível justamente porque eu estou aumentando a concentração de H+. O processo 1 não altera a alcalinidade do mar, então aqui já está errado. Não altera a alcalinidade, não. Vai deixar menos alcalino, mais ácido. Mas compromete o processo de formação de conchas de moluscos marinhos nos quais a estrutura básica é o carbonato. Sim, compromete, mas não porque não altera. Sim, porque diminui a alcalinidade, aumenta a acidez. Letra D. O processo resulta em diminuição da alcalinidade, ok? Aumentando o pH? Não, 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 não. Fazendo aqui um apanhado rápido, para quem não sabe nada de pH, vou deixar a aula de pH na descrição, né, no link da descrição e um card aqui no vídeo. A gente tem basicamente a escala de pH indo de 0 a 14 e faixa ácida de 0 a 7, faixa básica de 7 a 14 e faixa neutra 7. Faixa não, né? Valor. Então, se eu estou aumentando a acidez, é a mesma coisa que diminuir o pH. Aumentando a concentração de H+, eu tenho um aumento na acidez que ocasiona uma diminuição no pH. Beleza? Então, não tem aumento do pH, tem diminuição. Letra E. O processo resultará em aumento da alcalinidade. Não.
Diminuição, beneficiando os processos de fermentação. Meu Deus do céu, aí viajou total. Beleza? Então, gabaritinho aí, letra A. Para de próxima. Questão número 50. A gente tem aqui um mol de gás ideal percorrendo o processo cíclico ABCA. E aí, um diagrama PV conforme mostrado na figura, sendo que a etapa B é isobárica, a etapa BC é isocórica e a etapa CA é isotérmica. Então, de A para B, a gente tem P constante, que é o isobárica. De B para C, a gente tem P constante. E de C para A gente tem T constante. Beleza. Então, A para B isobárica, B para C isocórica, C para A isotérmica. Até aí tudo certo. De A para B, a gente tem aumento do volume e aumento da temperatura. De B para C, a gente tem diminuição da pressão e diminuição da temperatura. E de C para A, a gente tem diminuição do volume e aumento da pressão. E a temperatura é constante. Beleza? Então vamos lá. Primeira afirmativa. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. A gente já vem de primeira lei da termodinâmica. Variação da energia interna é igual a Q menos W. Vamos ver as etapas. B para C. Se B para C tem o volume constante, e se o trabalho é função de variação de volume, então a gente pode afirmar aqui que o trabalho é igual a zero, certo? Se a gente tem a energia interna como uma função de temperatura, e se a temperatura de B para C caiu, então se T diminui, então eu posso dizer que ΔU é menor que zero. Como ΔU, se W é zero, é igual a Q, então eu também posso dizer que Q é menor que zero. Ou seja, sim, libera calor. E na etapa C para A, de C para A gente tem a temperatura constante. Se a temperatura é constante, a variação de energia interna é igual a zero. ΔU igual a zero. Como ΔU é a mesma coisa que Q menos W, Q menos W é igual a zero. Q vai ser igual ao trabalho. Ou seja, se esse trabalho aqui está sendo feito de forma a comprimir algo, aumentar a pressão e diminuir o volume, é uma compressão isotérmica, esse trabalho aqui ele está sendo feito do sistema para de fora, dos meios externos para o sistema, né? Então, a gente tem que esse trabalho é menor que zero, logo a gente tem, de fato, liberação de calor. O sistema vai liberar calor para ele poder manter a temperatura. Eu estou fazendo uma compressão isotérmica. E uma compressão está diminuindo o volume, aumentando a pressão enquanto mantém a temperatura. Para eu conseguir manter a temperatura, eu preciso liberar calor para as vizinhanças, beleza? E o trabalho está sendo feito de fora para dentro do sistema, um trabalho de compressão. Beleza, então, essa primeira afirmativa aqui procede. A segunda, o módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo
tanto na etapa AB quanto na etapa BC. A gente já viu que trabalho na etapa BC é nulo. Por quê? Porque eu não tenho variação de volume. Então, nem preciso ter muito a fundo essa. Na etapa AB, de fato, vai ter um trabalho não nulo, porque eu tenho um aumento de volume. Então, se eu tenho um aumento de volume, eu tenho um trabalho feito do sistema para o meio externo, né, onde eu estou expandindo. Então, de fato, é um trabalho não nulo. Mas no BC o volume não varia, então o trabalho é nulo. A terceira afirmativa: o gás tem a sua temperatura aumentada tanto na etapa AB, de fato, só que na etapa CA, a etapa CA é isotérmica. Então, só tem uma afirmativa aqui correta, que é a número 1. Gabarito aí vai ser letra B. Questãozinha fácil de termodinâmica, mais física do que química. Vamos ler aí um texto para as questões 78 a 80. E a gente tem psicanálise do açúcar. O açúcar cristal, açúcar de usina, mostra a mais instável das brancuras. Quem do Recife sabe direito quanto e pouco desse quanto que ela dura. Sabe o mínimo um pouco do cristal que se estabiliza cristal sobre açúcar. Você é um fundo antigo, de uma escala reta, sabe de tudo que pode romper o mínimo cristal capaz de censura, pois está com uma escala lá fora. Quer inverno ou não, sou manguista, tal. Isso aqui é basicamente um texto, né, que de coisa científica não tem tanta coisa assim. Ela educa enfermarias com vácuos e turbinas, enfermarias com vácuos e turbinas, em mãos de metal, agente de indústria. A usina leva a sublimar em cristal. Sublimar é passar de sólido para gás, então não tem como sublimar em cristal, não faz sentido isso, cientificamente isso está incorreto. O pardo do xarope não purga, cura, blá blá blá, beleza. Observe o diagrama que mostra de forma simplificada o processo de fabricação do açúcar. A gente tem a cana, a gente tem a moagem para a gente extrair esse caldo, né? Purifica-se o caldo, faz-se o xarope, faz-se o cozimento do xarope, uma cristalização, e aí eu formo os cristais, separo do xarope, né, através da centrifugação, que vai ter de fato o açúcar e o melaço. Considerando essa informação e seu conhecimento sobre separação de misturas e transformações, no trecho grifado do poema, o termo sublimar é usado. Sublimar em cristal. Tá errado, né? Então, corretamente não vai ser. Também, né? João Cabral de Melo Neto, é isso. Corretamente não vai ser. Então, não está correto. Para mostrar como do líquido é extraído o cristal do açúcar através do processo de evaporação do sólido e secagem. Na verdade, ele está fazendo a centrifugação. Então, não tem essa evaporação. Na verdade, tem até, se eu pegar do xarope e fizer esse cozimento, eu estou evaporando solvente. Então, de certa forma, eu consigo fazer essa cristalização através da evaporação. Mas não é de uma maneira correta que esse termo é explicado. Em um sentido amplo do processo, já que não corresponde ao que ocorre com o cristal de açúcar e sim com o melaço que se separa do xarope. Na verdade, né, a separação do melaço para o xarope é função da centrifugação, não da sublimação. Né? Então, o que ocorre com o cristal de açúcar assim com o melaço aqui está errado. Né? Não tem nenhuma sublimação nesse processo aqui, na verdade. Né? Não tem. Não tem nenhuma parte onde um sólido passa ao estado gasoso. Letra C. Metaforicamente, já que ocorre a precipitação do açúcar com o cozimento do xarope, que é separado por centrifugação. Pode ser. Letra D. Incorretamente, sim, já que a obtenção do açúcar a partir do xarope é uma reação química direta, não. Não é uma reação química, é um processo de separação. Que não necessita de processo de separação. Não, está errado. Não é e necessita. Não é uma reação e necessita de processo. E letra E, em seu sentido literal, não é em sentido literal. A gente já sabe que não é. Então o gabarito é letra C, metaforicamente, aí, com o perdão da liberdade poética, senhor João Cabral de Melo Neto. Então foi questão 80, gabarito, letra C. Bora de próxima. Questão 81. Atenção, família, há um impostor entre nós.
A gente tem aí, né, os elementos da família 1A, né, o sódio, lítio, rubídio, frâncio, césio, potássio, e tem um hidrogênio ali no meio, né, mas enfim, obviamente, há um impostor entre nós, né, esse hidrogênio aqui, né, ele... Ups, estou na camada errada. Ele não é da família 1A, hidrogênio não tem família, que tristeza, né, hidrogênio não tem família. Apesar dele estar ali encaixado na primeira coluna, ele pode ser encaixado em outros lugares ou até ser solto na tabela, né? Ficar flutuando, solto, sem encaixe em nenhuma coluna, né? Mas vamos lá. O Meme ao Lado brinca com conceitos de química em um jogo popular, cujo objetivo é que os jogadores descubram um impostor entre os tripulantes de naves e estações espaciais. Nele, um dos elementos é considerado impostor por causa da sua característica química diferente. Obviamente, a gente está falando de hidrogênio. Nesse contexto, é correto afirmar que o impostor seja o elemento H. Tá aí tudo certo. Por ser um elemento com grande tendência a fazer ligação covalente em uma família com tendência a fazer ligação iônica. Vendo que todas as outras opções têm elementos que de fato são da família 1A, então não tem. Com certeza o hidrogênio é um impostor, né? Ele não está na família, ele não é da família, ele só está naquela coluna, ele está no grupo 1, mas ele não é um metal alcalino, né? Na, por ser único e pode ser obtido de sua forma metálica, ao contrário dos outros que formam apenas óxido. Todos eles podem ser obtidos de forma metálica. Potássio, por ter raio atômico atipicamente grande, sendo maior que os elementos abaixo dele. Não. Quem está abaixo na tabela tem mais camadas, né? Então, o raio atômico, né? Ele vai crescer de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, de cima para baixo, porque tem mais camadas, né? Então, vou até adicionar esse detalhezinho aqui. Isso aqui. Mais camadas. E aqui pela diminuição do número atômico, diminuição de quantidade de prótons. Letra D, Césio. Por pertencer à família 2 da tabela. Família 2. Enquanto os demais pertencem a 1, formando cátions mais 2. Não, Césio é da família 1A. Francis, por reagir violentamente com água devido ao seu pequeno raio atômico. Pequeno raio atômico. Não. Diferente dos demais elementos, não todos os elementos da família 1A vão reagir violentamente com água. Né, o hidrogênio da água ele vai reduzir, forma gás hidrogênio, e a reação libera muito calor, então acaba promovendo explosões, né, reações de metais alcalinos com água. Certo, gabarito, então, letra A. Essa foi fácil. 8.2. E a gente até tem a tabela periódica, né, que poderia usar na 8.1. Vamos lá, 8.2. Um experimento expôs uma barra de titânio pura e ligas desse metal com 0,01% de diferentes metais nobres a soluções de ácido sulfúrico em ebulição para entender o efeito anticorrosivo desses metais no titânio. O resultado é mostrado na tabela a seguir. E aí a gente tem a tabela onde uma coluna é o metal que está presente na liga com o titânio, na concentração de 0,01%. A gente tem vários metais. A taxa de corrosão do titânio em ácido sulfúrico em ebulição em quantidade por tempo, né? Então a gente tem o ácido sulfúrico numa concentração de 1% e numa concentração de 10%. Obviamente, numa concentração maior, a corrosão acaba sendo maior, né? Como a gente até pode observar aqui na tabela, esses aqui que não foi possível medir, provavelmente era tão alto que não foi possível medir de fato. Deve ter acontecido muito rápido a corrosão e eles não conseguiram estabelecer uma taxa confiável. Então vamos lá. Com base nessas informações, é correto afirmar. Letra A. O aumento na concentração de ácido sulfúrico nos experimentos fez com que o titânio puro fosse mais corroído e o titânio com paládio, ródio e platina fosse menos corroído. O aumento na concentração... Não, os dois... Em todos os casos, a gente tem nesses três aqui, que foram de fato os melhores resultados, também tem aumento de corrosão com aumento da concentração, não diminuiu. Então, tudo isso aqui está aumentando, igual ao titânio puro. Então,
tornava-se mais corroído e o titânio fosse menos corroído. Não, ele continua sendo mais corroído conforme a concentração aumentou. Beleza? Então não é. Letra B. Para rênio, cobre e ouro, espera-se que a reação com ácido sulfúrico mais concentrado demore muito para acontecer e por isso não foi possível medir. Bom, demora muito não. A gente sabe que concentração, quanto maior a concentração, maior a velocidade, né? Isso aí é um conceito básico de cinética química. Quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação. Ou seja, deve ter sido algum fator de fato experimental ali que impediu que fosse medido, mas não é demorar muito. Na verdade, foi tão rápido que, né, olha a tendência, tudo está aumentando, porque óbvio, se aumenta a concentração, se aumenta a velocidade. A solução, né, o ácido sulfúrico, ele já está em ebulição, então ele já está bastante quente. Letra C. A escala de potencial anticorrosivo, segundo esse experimento, é dada por ouro maior do que cobre? Não, ouro é menor do que cobre. O ouro ele vai diminuir a corrosão menos do que o cobre. O cobre ele vai diminuir para taxa de corrosão para 470 e o ouro para 1050. Então, de fato, o ouro não vem primeiro que o cobre, que não, isso aqui ele está oxidando, tá com a taxa de corrosão maior com ouro do que com cobre, que está maior do que com rênio, que está maior do que com ósmio. Então, na verdade, é o contrário, né? Não é o potencial anticorrosivo, né? Isso aqui está errado, beleza? Quem seria o maior potencial anticorrosivo? Paládio. A gente tem aqui todos menores do que 2, esses 5 primeiros, mas com ácido sulfúrico concentrado, o paládio foi o melhor de todos. Então ele seria o melhor potencial, o maior potencial anticorrosivo. Letra D. Paládio, ródio, platina e rutênio apresentaram os melhores resultados como anticorrosivos, enquanto cobre e ouro apresentaram os piores. De fato, cobre e ouro apresentaram os piores e aí, ó, paládio, ródio, platina e rutênio, os melhores, os top da anticorrosão, só 0,01%. Mole. E a letra E, por que ela está errada? O titânio puro é muito resistente ao ácido e a adição de outros metais não faz nenhuma diferença. A gente está vendo a taxa de corrosão sendo afetada, de fato, pela adição de outros metais. Então, né, apesar dele ser resistente, né, ele não é tão resistente assim. A gente adiciona para que ele deixe de ser corroído numa taxa tão alta, beleza? Então, o gabarito aqui é letra D. Bora para a próxima. Temos aí um enunciado para as questões 8.3 e 8.4. Um dos indicadores de qualidade de mel é a presença do composto orgânico hidroximetilfurfural, HMF, formado a partir de certos açúcares, como a frutose. A tabela resume os teores de HMF permitidos de acordo com a legislação brasileira e recomendações internacionais. E a gente tem uma coluna da tabela sendo teor em miligrama de HMF por quilograma de mel, e do outro lado a utilização conforme a legislação a qual está submetido. E aí, conforme a legislação brasileira, ele vai dar a portaria lá do Ministério da Agricultura, até 40 miligramas por quilograma de mel, a gente tem a utilização como mel de mesa, utilizado para consumo humano direto. Até 60 miligramas já é um mel industrial ou subprodutos. E, conforme a recomendação internacional contida no Códex Alimentários, até 80 miligramas por quilograma de mel é a utilização de mel produzido em países com clima tropical. E aí a gente tem uma das possíveis rotas para a formação do HMF a partir da frutose. E aí olha o que está, de forma simplificada, olha o que está acontecendo, né? A frutose ela vai sofrer uma desidratação, e aí o que vai acontecer? Deixa eu trazer isso aqui para a direita para eu conseguir rabiscar. Estou na camada errada. Agora estou na certa. Vamos trazer isso aqui para a direita para eu poder rabiscar. Vamos aumentar um pouco o tamanho para eu poder rabiscar melhor. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? A gente sabe que
esse carbono tem um hidrogênio, esse aqui também, esse aqui também, e esse aqui vai ter 2 hidrogênios. Esse aqui não tem nenhum, né? Esse que está fazendo 4 ligações, 2 com oxigênio e 2 com carbono, então ele não tem nenhum. E esse aqui de cima também vai ter 2 hidrogênios. Beleza. Da primeira para a segunda etapa, ele explicitou aqui para a gente, saiu uma molécula de água. Por quê? Era justamente esse OH que tinha aqui com um dos hidrogênios que tinha aqui. Eles se juntaram e formaram água. Beleza. Foi-se. Então a primeira água que a gente tem, eu vou circular de azul escuro aqui, cor da água. O hidrogênio e o OH. Isso aqui saiu sob a forma de água. So far, so good. E aí, do 2 para o 3, o que está acontecendo? Formei outra dupla e saiu um outro H, mais uma desidratação. Tá vendo que eu tenho sempre um OH e um hidrogênio do carbono vizinho, certo? Então aquele OH saiu, o hidrogênio do carbono que estava ligado ao OH continua ali. E aí, na verdade, esse hidrogênio nem vai sair do carbono vizinho, esse hidrogênio vai sair desse oxigênio aqui. Então aqui eu vou ter o quê? Mais uma desidratação. E aí, o que vai sair? Mais uma água. E eu formo aqui essa ligação dupla entre os carbonos. Beleza. E aí a gente tem a perda 2. Qual é a perda 2? Mais um OH saiu. Provavelmente mais uma desidratação. Então saiu esse OH aqui. E vê se não saiu um hidrogênio desse carbono aqui. Ó. Esse hidrogênio aqui. Esses dois unidos vão sair sob a forma de mais uma molécula de água. E aí vai formar a ligação dupla ali. Então a gente tem 3 desidratações intramoleculares aqui, certo? Beleza. De acordo com o esquema mostrado, as perdas indicadas como 1 e 2 correspondem a 2 moléculas de água. Beleza? Sempre que você olhar uma reação que elimine carbono numa opção, tá errado. Difícil se eliminar carbono, não é verdade? Quebrar a ligação carbono-carbono assim, eliminar um grupo carbônico, normalmente a gente tem desidratação ou desidrohalogenação, ou desalogenação, ou desidrogenação. Não sai carbono assim, beleza? Então, gabarito, letra C. Show? De bola. 8.4. Um frasco contendo 500 gramas de mel produzido no Brasil, foi analisado e concluiu-se que 0,2 milimol de frutose foi convertido em MHF. Então, considerando apenas esse parâmetro de qualidade, tendo como referência os teores recomendados por órgãos nacionais e internacionais, ou seja, a nossa tabelinha ali, mostrada na tabela, é correto afirmar que esse mel. E a gente vai calcular qual é o teor de HMF nesse mel aqui, nesses 500 gramas de mel, para a gente saber qual é o uso certo, o uso devido dele. Então vamos lá. Se eu tenho 0,2 milimol para 500 gramas, então para 1 quilo, porque todos os critérios ali em cima são por quilograma, eu vou ter X milimol, e aí X, obviamente, vai ser 0,4 milimol, beleza? Aí aqui a gente tem 0,4 milimol, uma massa de HMF vai ser o número de mols de HMF vezes a massa molar dele. Se quiser fazer por regra de 3, também pode fazer. Vamos fazer por regra de 3. Isso aqui eu tirei daquela relação básica, né? Número de mol é igual a massa
sobre massa molar. Mas vocês gostam bastante de regra de 3? Aqui vai ser só, obviamente, multiplicar, né? Então, essa massa de HMF vai ser 0,4 ou 0,04? 0,4 vezes os 126 ali. Que vai dar, divide por 10, 12,6, 48, 50,4 miligramas de HMF. Isso, já que é milimol, né? Aqui a gente está multiplicando milimol por grama por mol. Então, simplifica o mol com o mol. Sobra mili vezes grama, mili. Beleza? Mas vamos fazer por regra de 3 aqui, ó. 1 mol de HMF, isso ele disse pra gente ali no enunciado, ali no note a dot, 126 gramas de HMF. Quanto que eu tenho? 0,4 milimol de HMF. Quanto que eu vou ter? X miligramas. Como assim, Felipe? Eu posso usar grama em cima e miligrama embaixo? O prefixo que você adiciona de um lado, você tem que adicionar do outro. Se de um lado foi de mol para milimol, do outro lado vai de grama para miligrama. Adicionei o mesmo prefixo, tá tudo certo, beleza? Esse x aqui vai ser 0,4 vezes 126, que é a mesma conta que a gente fez ali em cima, 50,4 miligramas de HMF, hidroximetil plural. Então, aqui o mesmo resultado, graças a Deus. E a gente vai lá na tabela e vê, ó, até 60 miligramas por quilo, mel industrial e ou subprodutos. Deve ter isso em alguma alternativa. É correto afirmar que esse mel é recomendado como mel de mesa? Não, não é mel de mesa. Letra B, não pode ser usado como mel de mesa, mas pode ser usado para fins industriais, segundo a legislação brasileira. Com certeza, nossa resposta. Muito conhecimento. Letra B, nossa resposta. Letra C. Pode ser usado para fins industriais, segundo a legislação brasileira, mas não deveria ser usado para nenhum fim, segundo a recomendação internacional. Não, a recomendação internacional tem um limite até maior, né? Até 80 miligramas por quilograma ela recomenda o uso. Não pode ser usado nem com mel de mesa, nem para fins industriais. Nem com mel de mesa tá certo, mas nem para fins industriais tá errado. Poderia ser utilizado, segundo a recomendação internacional, pode ser utilizado, mas nem para fins industriais, segundo a legislação brasileira, tá errado. Letra E. Não pode ser usado para qualquer aplicação. Tá errado. Tanto segundo a legislação brasileira, quanto segundo a recomendação internacional. Que a gente pode usar, né, segundo a recomendação da brasileira, da portaria do Ministério da Agricultura, para mel industrial outros subprodutos. Beleza? E essas foram 8.3 e 8.4. Bora de next. Observe a representação a seguir em que os círculos brancos representam uma espécie química, molécula ou íon molecular, e os círculos coloridos outra. E aí a gente tem essa representaçãozinha, né? Muito interessante ela. Por que que ela é interessante? Porque se a gente olha bem, a gente está vendo que não tem uma proporção precisa do primeiro para o segundo quadro em termos de combinação das partículas azuis e das brancas. Mas no terceiro quadro a gente já vê que tem uma organização, que tem duas brancas para cada uma azul em termos de ciclos, entre aspas, né? Então, aqui no segundo quadro a gente já está conseguindo ver que tem uma proporção. Nesse primeiro aqui, né, a gente está vendo todo mundo solto, e no segundo tem combinações de 1 para 1,
tem combinações de 3 para 1, tem combinações mais largas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 para 4. Tem combinações aqui de 4 para 2. Tem combinações de 2 para 1. Então, não é uma molécula, né? Não é um sal, por exemplo. Vamos dar uma olhada. Combustão de um hidrocarboneto com oxigênio em fase gasosa. Não. Combustão, eu estou pegando algo que é maior e estou quebrando em partes menores e diferentes, recombinadas. Não tem nada a ver. Formação, letra B. Formação de um polímero a partir de duas espécies de monômeros. Tem essas duas espécies de monômeros, né? A gente tem a espécie branquinha e a gente tem a espécie azul, que seriam os monômeros. E aí, nesse segundo quadro, ainda não tem uma estrutura polimérica toda feita, porque a gente não combinou tudo, está no meio do processo. Aqui no final eu já estou com um polímero basicamente formado, né, esperando chegarem mais monômeros para expandir ele. Então, de fato, é a letra B a nossa resposta. Letra C, fusão de uma mistura. Fusão é uma separação de partículas, não uma união, né? Então, eu não estou fundindo nada. Solidificação de água. Solidificação de água com diminuição da temperatura. Por que não pode ser a solidificação da água? Porque aqui a proporção não está certa. E a interação aqui, se fosse molécula de água, vamos supor que eu achasse que, não, isso aqui pode ser uma molécula de água. Pode ser? Pode ser. Um hidrogênio, oxigênio, outro hidrogênio. Mas e essa aqui com 3? Entendeu? Essa com 3 vai fazer o quê? Oxigênio, hidrogênio, 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 não funciona. Então, essa noção de que pode ser água, ela está errada, não pode ser. Porque a água tem uma proporção fixa de 2 hidrogênios para um oxigênio. Essa proporção não vai mudar enquanto o processo acontece. Vai se juntando as moléculas de água, mas não se vai mudando a proporção. Então, não pode ser solidificação da água porque a proporção está errada. E letra E, produção de anéis aromáticos. Anéis aromáticos em solvente orgânico, enfim. Solvente orgânico seria a dissolução, mas isso aqui não é um anel aromático, né? Isso aqui não é um anel aromático, isso aqui é uma estrutura polimérica. Isso aqui é uma estrutura polimérica. Que ainda pode se expandir caso cheguem mais monômeros ali, certo? Então, gabarito do 85, letra B. Vamos de next. 86. No fragmento a seguir, o autor explora conceitos químicos na forma de poesia. Químico apaixonado. Sua presença é... Tem aqui o etanol, combustão com oxigênio, formando CO2 e água. Pelo menos a reação está balanceada de maneira correta. Tá. Então, essa primeira afirmativa aqui, a gente tem uma combustão. Na segunda, é a explosão de... Aí a gente tem a oxidação da glicose, né, que poderia ser uma combustão também, mas acontece dentro da gente. Então, de fato, ela vai liberar energia, que seria aí a forma do ATP, beleza? A explosão de energia. Aí a gente tem esse movimento de elétrons aqui. Então, vamos escrever isso. Essa primeira aqui é uma combustão. Essa segunda aqui seria um processo de liberação de energia através da oxidação da glicose. O 3 seria esse movimento de elétrons, é um movimento de ressonância. Então, beleza, né? Um movimento de elétrons gera os híbridos, estruturas de ressonância. 4, sinergia. Sua ausência é meu desalento.
Oxidação, aqui a gente tem uma oxidação do ferro com oxigênio, formando óxido de ferro. Então, o 6 é uma oxidação, que aí no meio poético, né, eu posso tratar como se fosse uma corrosão, já que o ferro ele vai sofrer essa corrosão. Um modelo incompleto, e aí tem esse desenho aqui, né, que é o desenho sobre o qual se debruçou Rutherford quando ele fez o modelo dele, né? Então, a gente aqui está falando de um modelo de Rutherford. E por que esse modelo é incompleto, Felipe? Porque se eu imaginar os elétrons simplesmente girando em torno do núcleo, eventualmente eles vão ser atraídos pela carga positiva do núcleo e vão colidir com o núcleo. E aí entra Bohr, né, falando que os elétrons não vão girar aleatoriamente em torno do núcleo, que eles têm níveis de energia permitidos, que são justamente as camadas e subcamadas eletrônicas. Então, de fato, era um modelo incompleto, né? Até Bohr conseguir entrar com um conceito de quantização, de pacotes definidos de energia, de níveis definidos de energia. 8. Impede-me de viver. 9. Morte em pleno deserto. Ok. Sobre os conceitos mencionados, foram feitas as seguintes afirmações. A equação química mostrada na linha 2 pode ser associada à liberação de energia? Pois corresponde... Tá, ok. Corresponde à reação de fotossíntese com consumo de gás carbônico. Aí transcendeu. Né? O gás carbônico aqui está como produto, não como reagente, né? E a fotossíntese, ok, né? Então, enfim. Número 2. A equação química apresentada na linha 6 representa uma reação na qual o número de oxidação das espécies é alterado, sendo associada à corrosão. Perfeito. Então, essa segunda aqui está certa. A primeira, né, a fotossíntese, vai consumir CO2 aí para gerar O2. A terceira, o modelo incompleto referido na linha 7 se refere ao modelo proposto por Thomson. No. Thomson. Thomson era o quê? Pudim de passas. Thomson era o modelo do pudim de passas. Pudim de passas, né? Que a gente tinha o pudim com os elétrons. O pudim tinha sua carga, né, positiva inerente e os elétrons estavam distribuídos aí como se fossem as passas nesse pudim. Então, não se tem ainda a ideia de núcleo, né, no modelo de Thomson. E aqui claramente a gente está vendo que isso aqui é um núcleo. Beleza? E isso aqui é o elétron. Esse E contra si em cima representa elétron. Beleza? Então isso não está previsto no modelo de Thomson. Está correto o que se afirma nos itens 2 apenas. Isso, coisa linda. E se esse vídeo está te ajudando, chegou aquele momento da gente ir para a questão 87 de você deixar um likezinho, né? Se inscrever aí no canal, né? Já mereço teu likezinho, né? Se ativa as notificações, se inscreve no canal, dá o like, compartilha com os teus amigos e vamos embora para a questão 87. Para estudar o equilíbrio químico de íons cobalto 2+ em solução, uma turma de estudantes realizou uma série de experimentos explorando a seguinte reação. E a gente tem o cobalto complexo dele com água, hexaco-cobalto 2, que é um complexo vermelho, reagindo com os íons cloreto, formando tetracloro-cobalto 2, mais 6 águas. Nesse equilíbrio, o composto de cobalto com água, que é o complexo, apresenta coloração vermelha, enquanto o composto com cloretos, que é o CuCl4 2-, possui coloração azul. Para verificar o efeito de ânions diferentes sais nessa mudança de cor, 7 ensaios diferentes foram realizados. Aos tubos contendo apenas alguns ml de solução de nitrato de cobalto 2, de coloração vermelha, foram adicionadas pequenas quantidades de diferentes sais em cada tubo, como apresentado na tabela com a exceção do ensaio 1, no qual nenhum sal foi adicionado. É o ensaio em branco que a gente tem. Após agitação, os tubos foram deixados em repouso
por um tempo e a cor final foi observada. Então vamos lá. A gente tem aí 7 ensaios, dos quais 4 a gente tem resultado. O primeiro ensaio é um ensaio em branco, né? E o segundo ensaio a gente tem aí o KCl, o terceiro Na2SO4, o quarto CuCl. E tá, beleza. A alternativa que representa a cor final observada nos ensaios 5, 6, 7, respectivamente, é. E ele deu um note a dot aqui muito importante que vai falar sobre a solubilidade desses sais. A solubilidade vai dizer o quanto eles dissociam, ou seja, o quanto de íons eles disponibilizam para que eu tenha ou não uma reação em termos de mudança no complexo. Beleza? Então vamos dar uma olhada nesse primeiro ensaio. Ele usa o KCl. Então esse aqui é o ensaio 1. Ele usa o KCl. KCl, solubilidade 34,2, solúvel, sem sombra de dúvida. Se a gente tiver em dúvida de, esse sal é muito solúvel, esse não é, ele deu um parâmetro para a gente, que é o NaCl. Ele usou o NaCl aqui no final. A gente sabe que o sal, o NaCl, é cloreto de sódio, ele é solúvel, né? Então, a gente sabe que aqui eu vou ter, de fato, uma fonte de Cl-. Então, como eu tenho essa fonte aqui de Cl-, já que as solubilidades são até parecidas, né? O cloreto de potássio e o cloreto de sódio, essa fonte aqui de cloreto vai fazer com que tenha mudança pela formação do tetraclorocobalto 2. E aí vai ficar azul. O ensaio 2, ele colocou quem? Sulfato de sódio. E a coloração continua vermelha. A gente olhando o sulfato de sódio aqui, a gente está vendo que a solubilidade dele não é tão baixa assim, né? Não é tão alta que nem o cloreto de sódio, mas não é tão baixa. Então ele de fato ele vai promover a dissociação, só que esses íons sulfato eles não vão substituir a água naquele complexo. Então ele vai continuar da mesma cor, porque o mesmo complexo vai estar formado ainda, né? Vou até colocar aqui que sulfato não substitui H2O no complexo. No complexo. Beleza. O terceiro experimento que ele fez ali. Na verdade, esse aqui já é o segundo, esse aqui já é o terceiro, esse aqui já é o quarto, né? E o primeiro é o teste em branco. O primeiro é o branco. Então vamos lá. CuCl. E a gente olha aqui na tabelinha das solubilidades que ele deu. Cloreto de cobre 1. Solubilidade muito baixa. Então, pouco solúvel. Eu não vou botar não solubiliza, né? Porque ele tem uma solubilidade muito baixa, mas ainda tem. Então, eu vou botar aqui. Pouco solúvel. Se ele é pouco solúvel, ele não dissocia muito. Então, ele dissocia muito pouco. Se ele dissocia muito pouco, ele não libera o Cl-. Então, não libera o Cl-. Se ele não libera o Cl-, a cor se mantém, né? E a gente observa que a cor se manteve. E aí no quinto ensaio dele, ele adicionou sulfato de potássio. A gente já viu que o sulfato não vai substituir a água, mas o sulfato de potássio está aqui. Ele é solúvel. Então, sulfato de potássio vai de fato liberar o sulfato, mas o sulfato, por sua vez, não vai substituir a água. Então, acontece a mesma coisa. Vai manter essa cor, vai ser vermelho. Cloreto de prata. Cloreto de prata é o clássico da insolubilidade. E aí, também a mesma coisa. A gente olha lá em cima na tabelinha. 1,9 vezes 10 a menos 4, ou seja, pouco solúvel. Vai ser a mesma coisa que acontece com o CuCl.
pouco solúvel. E aí a gente nem precisa ir muito além, é só redirecionar aqui para cima. Então não vai ter Cl, ou seja, vai continuar vermelho. E o NaCl, para finalizar, NaCl é solúvel. Então, a gente já viu ali que a solubilidade é 35,9, ou seja, solúvel. Então, Na mais Cl menos, e aí o Cl menos vai fazer a junção com o cobalto, vai substituir a água naquele complexo, e aí eu vou formar o CoCl4 2-, que vai ser azul, beleza? Então aqui a gente tem vermelho, a gente tem vermelho embaixo, que o cloreto não fica disponível, e a gente tem azul. Beleza. E aí, a alternativa que representa a cor final observada nos ensaios 5, 6 e 7, respectivamente. Vermelho, vermelho, azul. Letra D. Show? Essa foi 87. Bora de 88. A reação de Maillard, que ocorre entre aminoácidos e carboidratos redutores, é responsável por formar espécies que geram compostos coloridos que conferem o sabor característico de diversos alimentos assados. Um exemplo é a reação entre a glicina e um carboidrato redutor, mostrada na equação em que R representa uma cadeia genérica. E aí a gente está vendo essa reação para a gente ter mais ou menos um molde. Eu vou fazer algumas colorações aqui, né? A gente está vendo que esse grupamento aqui ele se mantém, certo? Isso é para a gente ter um molde de como essa reação se processa. Aqui, esse nitrogênio aqui, desse NH2, é esse nitrogênio. Enquanto esse carbono aqui é esse carbono. Beleza? Beleza pura. E agora, continuando, vamos pegar mais cores. Continuando. Esse carbono aqui, ele é este carbono aqui. E o que está acontecendo aqui? A gente tem água e CO2. Água e CO2 vão ser derivados desse oxigênio e desse grupamento aqui. Beleza? Observa o seguinte. Tem mais um hidrogênio aqui também, um hidrogênio safadinho, que também vai ajudar a formar isso. Então, observa. H2O mais CO2 tem dois átomos de hidrogênio, 3 de oxigênio e 1 de carbono. Então, exatamente o que eu tirei aqui. Esse hidrogênio mais esse 2, os 3 oxigênios, 2 da dupla e 1 do OH, e um átomo de carbono que está fazendo o grupamento de ácido carboxílico ali. Então, a gente já conseguiu fazer um molde dessa reação. Agora vamos ver o que ele pede. Um aminoácido específico, composto 1, ao reagir com um carboidrato redutor, pode gerar o composto 2, levando à formação de acrilamida, uma espécie potencialmente carcinogênica, conforme mostrado na equação. E aí a gente tem, né, o velho esquema. Vamos reproduzir o que a gente viu ali em cima, aqui. Está aqui aquele grupamento que a gente viu. Vamos pegar essa molécula, vamos copiar ela ali para o outro lado. Ó. NH2, dupla O, 3 carbonos, simples N. Vou botar aqui H2N, carbono, dupla O, 1, 2, 3. Essa aqui já é uma simples N, que vai fazer uma dupla com esse carbono aqui, que se eu não me engano faz uma dupla O e um R aqui, certo? Beleza. Então, ó, isso aqui, vamos jogar um pouquinho para a direita. E vamos pegar os reagentes.
dupla O. Beleza. E aqui a gente vai ter o que a gente quer descobrir. Então, vamos lá, né? Levando para aquele molde que a gente tinha antes, ó, o que que vai sair? Vai ter que ter uma ponta com o ácido carboxílico, beleza? Então, ó, esse carbono que está ligado ao nitrogênio, esse que está como um pontinho azul aqui, ele é esse carbono aqui, certo? Esse carbono, ele está ligado a um carbono que vai virar o CO2. Então, inicialmente, vamos quebrar isso e vamos voltar para antes. Ó, vamos pegar aquela parte da molécula ali de cima e vamos fazer uma cópia dela. Um. Esse carbono está ligado a um outro carbono que faz uma dupla O e um OH, que é o que vai sair futuramente como um CO2. E também está ligado a um NH2, que era de onde aquele N que faz a dupla veio. Beleza? Então, ó, sublinha de vermelho o nitrogênio. Esse nitrogênio aqui é esse nitrogênio aqui. Daqui a gente já consegue jogar para cá. E olha que maravilha. Vamos pegar a parte laranja, que é o que vai virar água e CO2. E aqui, ó, tem esse hidrogêniozinho. Certo? Certo. Tem esse hidrogêniozinho. E esse grupamento aqui. Que, junto com esse oxigênio, vão virar o CO2 e a água. E chegamos aí à nossa molécula originária disso. Então, tem um NH2 ligado a um carbono que está fazendo uma ligação de ácido carboxílico. Aqui eu vou ter esse grupamento roxo aqui, que eu já tinha destacado, que é mantido, que vai ser esse grupamento aqui. Esqueci só de botar o R ali. Isso aqui é um R. Vai ser esse grupamento. Tá mantido. Beleza. Ele tá aqui. Esse carbono aqui tem esse hidrogêniozinho. A gente não atribuiu uma cor a ele, mas vamos atribuir. Esse carbono tem esse hidrogênio. Então vamos fazer esse hidrogênio. E basicamente chegamos à molécula originária. A gente tem aqui nessa molécula originária 3 átomos de carbono. Tá faltando cor aqui agora. 3 átomos de carbono. 1, 2 e 3. Então tem 3 átomos de carbono e esse quarto aqui vai ser o que vai gerar o CO2. E aí a gente tem esses 3, ó. 1, 2 e 3. E o quarto vai virar o CO2. Beleza. Beleza, então agora é só procurar essa molécula aqui. A gente vai ter só uma inversãozinha dela, né? Vai ter 4 carbonos no total. Então tem que procurar uma molécula que tem esses 4 carbonos. E o nitrogênio que vai estar vizinho, ó. Vê se não é essa aqui, ó. 1, 2, 3. Aí aqui está o grupamento que vai CO2 e água. Aqui está essa parte final da molécula, que está aqui. O NH2 que fica lá no início. É isso.
A letra E é a nossa resposta. Feito. Esse nitrogênio é esse aqui. Show de bola. Por que que não pode ser, por exemplo, a letra A? Porque na letra A tem 3 carbonos só. Então, na letra A, esses aqui sairiam. E aí teria um problema. Esse nitrogênio aqui faria dupla e tal, mas só teria 2 carbonos. Ou seja, só seriam esses 2, porque aquele sairia como CO2. Na letra D, nem tem grupamento carboxila. Na letra B, também não. E na letra C, também não. E aí fica mais fácil ainda. Beleza? Então a respostinha aqui é letra E. E vamos para as últimas questões. Em aquários de água marinha, é comum o uso do equipamento chamado skimmer, aparato em que a água recebe uma torrente de bolhas de ar, como representado na figura, levando a matéria orgânica até a superfície, onde pode ser removida. Essa matéria orgânica eliminada é composta por moléculas orgânicas, graças a Deus, com parte apolar e parte polar. Isso é interessante. Com parte... Ups. Com parte apolar e parte polar. Enquanto as bolhas formadas têm caráter apolar. Beleza. Esse aparelho, no entanto, tem rendimento muito menor em aquários de água doce. Tá. Em aquários de água doce, retira menos quantidade de material orgânico por período de uso. Considerando que todas as outras condições são mantidas, o menor rendimento desse aparato em água doce do que em água salgada pode ser explicado por quê? Bom, vamos lá. O que a água salgada vai ter? Ela vai ter íons. Então, água salgada tem sais. Então, vamos lá. O que a água salgada tem e a água doce não tem? Sais. E aí, quando eu falo sais, você já entende íons. Íons dissolvidos, eletrólitos ali. E aí, o que esses íons fazem? Os íons em si, eles interagem fortemente com a água. Então, interação íon-dipolo. É uma interação íon-dipolo que eles fazem com a água. A água doce, ela vai ter também sais, mas ela não tem tantos íons. Então ela tem menos sal. Então, consequentemente, eu tenho menos íons. Consequentemente, eu não tenho tanto essa interação íon-dipolo. E aí, não tendo essa interação íon-dipolo, ela consegue interagir melhor com a matéria orgânica. Porque essa matéria orgânica ela tem uma parte apolar e a parte polar. Então, se ela tem menos sal, o que ela faz? Interage mais com a parte polar da matéria orgânica. A parte polar da né? Matéria orgânica. Beleza? E interagindo mais com a matéria orgânica, ele dificulta a saída. Ele dificulta a interação das bolhas. A interação das bolhas, ela vai ser o quê?
um dipolo induzido. E a interação da água com a matéria orgânica é o quê? Dipolo-dipolo. Que é uma interação mais intensa do que a dipolo induzido. Então, quando eu tenho menos sal, a água, que é polar, interage mais com a parte polar dessa matéria orgânica, e essa interação é mais forte do que a interação das bolhas, que é uma interação de polo induzido, ou seja, fica mais difícil dessas bolhas interagirem para conseguirem remover essa matéria orgânica. Beleza? Letra A. A polaridade da molécula de água na água doce é maior do que na água salgada? Não, a polaridade da molécula de água é maior do que na água salgada? Não, não tem a ver com a polaridade. A polaridade da molécula de água não muda. É a mesma polaridade, o que muda é a interação que ela faz. Letra B. A menor concentração de sais na água doce torna as regiões apolares das moléculas orgânicas mais solúveis do que na água salgada, prejudicando a interação com as bolhas de ar. Vamos ler de novo isso. A menor concentração de sais na água doce, certo, torna as regiões apolares das moléculas orgânicas mais solúveis do que na água salgada, prejudicando a interação. Perfeito. É isso mesmo. Não é porque as partes apolares vão interagir, é porque a dissolução, como é uma molécula anfifílica, uma coisa leva a outra junto. A parte polar interage e acaba dissolvendo junto com a parte apolar. Letra C. A água doce é mais polar que a água salgada por ser mais concentrada em moléculas polares como a do açúcar. Aí ele foi no apelo do cara que não estudou, né? Água doce concentrada em açúcar é complicado. Letra D. A reatividade da matéria orgânica em água salgada é maior do que em água doce, fazendo com que exista uma menor quantidade de material dissolvido. Não, não é reatividade. A matéria orgânica não reage. Ela só está interagindo, não reagindo. A concentração, letra E, a concentração de sais na água marinha é maior, ok, o que torna as partes apolares das moléculas mais propensas a interagir com os sais dissolvidos, promovendo menor interação com as bolhas de ar. Não, se fosse assim, a questão é relatar o contrário para a gente, é relatar que na água doce a eficiência é maior, porque a parte da molécula orgânica interagiria melhor com os sais dissolvidos. Mas não é isso que acontece, então, obviamente, a gente já explicou aqui os tipos de interação envolvidos, né? A gente tendo mais sais, a gente tem interações íon-dipolo, então a água dá preferência a interagir com os íons, e aí a matéria orgânica, apesar de ter uma parte polar, consegue passar mais batida. E na água doce, a gente tem menos interação com íons, então, por ter menos íons, a parte polar da matéria orgânica interage mais com a água, o que dificulta a interação dela com as bolhas de característica apolar. Beleza? Então a resposta é letra B. E vamos para a última questão. A destilação é um processo utilizado, questão 90. A destilação é um processo utilizado para separar compostos presentes em uma mistura, com base nas suas propriedades físicas, como, por exemplo, a diferença de temperatura de ebulição a uma dada pressão entre os componentes da mistura. Recentemente, esse termo passou a figurar em estudos de poluição ambiental, nos quais o termo destilação global é utilizado para explicar a presença de compostos voláteis, como os pesticidas organoclorados, em águas e gelos de regiões polares. Então, como o diabo esses caras foram parar lá, ainda que esses compostos nunca tenham sido produzidos ou utilizados nessas regiões? Então, esse termo de destilação global, né? A gente está usando, está vendo aí nesses artigos de poluição ambiental, né? Com base no princípio da técnica de destilação, como pode ser explicada a presença desses pesticidas na Antártica e no Ártico? Vamos lá. Eles são destilados nas águas aquecidas dos oceanos e levados pelas correntes marinhas. Não, se eu estou falando que a destilação é uma técnica baseada em temperatura de ebulição e evaporação ou ebulição de um composto, eu não estou destilando na água aquecida para levar por corrente marinha. Eu estou destilando a forma de ar. E aí o ar vai carregar isso, né? Então, não. Eu posso até destilar na água aquecida do oceano, mas levar pelas correntes marinhas não faz o menor sentido. Se eu estou destilando, eu estou carregando pelo ar. Depois é que eu condenso. Letra B.
Elas evaporam nas regiões mais quentes, ok, e são levadas pela corrente atmosférica para as regiões mais frias, como os polos, onde se condensam. Perfeito isso. E voltam para a superfície. Perfeito isso. A gente lembra que a destilação, fazendo um desenho muito horroroso aqui, a gente tem uma partezinha que é usada para condensar, né? Perdoem a feiura do desenho, mas essa parte aqui é usada para condensar e a gente tem a saída aqui num becker, né? Então, aqui embaixo a gente tem o aquecimento, né? Aqui tem o aquecimento, né? O nosso delta. Aqui a nossa mistura, ela tá fervendo. Então, tem bolhas aqui se formando. O gás, o composto em ebulição, está vindo aqui, está passando por aqui, aqui ele se condensa. Isso aqui é um condensador, né? Então, aqui ele se condensa, onde ele vai escorrer e vai cair aqui, beleza? Então, esse aparato aqui é o aparato básico de destilação. Aqui a gente tem um aquecimento. Aqui a gente tem o gás, o vapor, né? Aqui a gente tem uma condensação. E aqui a gente tem o que a gente chama de destilado. Isso aqui é um aparato de destilação. Aqui normalmente em cima você encaixa um termômetro, né? Para você ter uma noção de temperatura. Aqui entraria um termômetro para a gente ter um controle de temperatura. Beleza? Isso aqui, normalmente, esse condensador ele vai ter uma entrada e uma saída de água, né? Normalmente, a entrada da água e a saída de água. Beleza? Então, um aparato básico aí de destilação, obviamente, é a diferença entre temperatura de ebulição dos compostos que faz toda a diferença. Letra C. Após destilados, eles se tornam resistentes à degradação. A resistência à degradação não muda antes ou depois da destilação, é só um estado físico, beleza? Então, isso é viagem. Letra D. Os pesticidas organoclorados, por conta da eletronegatividade dos átomos de cloro, têm afinidade com o gelo, o que faz eles se acumularem. Não. Eles não têm afinidade específica com o gelo. Eles são compostos polares, eles têm afinidade com a água, entendeu? Se tiver afinidade é com a água. E depende também da cadeia carbônica. Se for uma cadeia carbônica muito grande, essa afinidade vai reduzindo, porque eu vou reduzindo o caráter polar do composto. Por serem hidrofílicos, eles são condensados juntamente com a água nas regiões quentes. Não, calma aí. Condensados nas regiões quentes do planeta? Condensar é na região mais gelada e não na região quente, né? Então, fechou. Mais uma provinha da FUVEST feita aí. Temos 5 anos feitos. Já vou botar o link aqui da playlist na descrição do vídeo. Muito obrigado a você que ficou até agora. Se eu conseguir te ajudar, deixa um comentário aí. Se você tiver alguma sugestão de assunto, de vídeo, coisa assim, é só mandar, beleza? Vou deixar aqui um espacinho para vocês tirarem o print do 6, né? Print da primeira folha. Print da segunda folha. Print da terceira folha. Já aproveita e vai dando aquele likezinho no canal, né? Aquele likezinho no vídeo, né? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho, tal, pipipi. Aqui da penúltima folha e aqui da última. Beleza? Muito obrigado, gente. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Se quiser compartilhar isso aí com algum amigo que esteja estudando para a FUVEST desse ano aí, fica à vontade, beleza? Se tiver qualquer dúvida, mandem nos comentários que eu respondo vocês. E é isso. Beijo grande, se cuidem e até a próxima. Valeu, valeu.